cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos vídeos das nossas lições CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que traz como tema a beleza e a glória do culto levítico. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 9, versículo 15 a 24. O textuário: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Hoje nós vamos estudar o culto no Antigo Testamento. Vamos estudar os elementos do culto levítico e também a finalidade do culto levítico. Amados irmãos, Deus é um ser autoexistente e cria tudo pela sua própria vontade. Não deve nada a ninguém. Deus criou todas as coisas para o louvor e para o culto da sua majestade. Deus criou os mundos e tudo que nele habita, tudo que neles há. Então Deus criou os céus, Deus criou águas, Deus criou terra, Deus criou o céu, Deus criou anjos, Deus criou homem, tudo para o louvor da sua glória. E de acordo com Isaías capítulo 6, versículo de 1 em diante, diz que os anjos adoram a Deus, que está sentado num alto e sublime trono. É daqui que o trono de Deus, ele recebe exatamente a adoração de todos os seus santos anjos. Os serafins são os que voam ao redor do trono. São eles que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus, por isso que Ele procura adoradores, porque Ele foi quem fez todas as coisas e tudo foi feito para o culto, para o louvor, para a glória do nome do Senhor. É aqui que nós começamos a nossa aula mostrando a nossa trajetória, desde o Éden, passando pelo tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, na verdade, é o tabernáculo de Arão, porque foi feito para Arão e não para Moisés. Moisés podia entrar no tabernáculo, podia a qualquer hora, mas o sacerdócio do tabernáculo de Moisés era arônico, então era levítico. Moisés era superior à ordem de Arão, por isso que o sacerdócio de Moisés é superior, porque é da ordem de Melquisedeque. Com isso, o sacerdócio de Moisés, maior do que o de Arão é local, o de Moisés é o mesmo de Cristo, sacerdócio de Melquisedeque. Então, com isso nós estamos mostrando a necessidade do culto levítico por causa do fracasso do bezerro de ouro.
do povo adorando o bezerro de ouro. Como o povo de Israel entrou em pecado, Deus agora estabelece o culto levítico. Mas voltamos aqui, amados. A trajetória desde o Éden, passando pelos tabernáculos, pelos templos de Salomão, certo? Zorobabel, e chegando até a igreja do Senhor. Então, é daqui porque Cristo ele morre por nós e estabelece um novo e vivo caminho. A finalidade dos homens é chegar na nova Jerusalém, porque Deus comprou homens aqui na terra. Deus comprou homens. Então, com o sangue do Cordeiro, Deus comprou homens para Deus, o Pai. Porque no céu, amados, os anjos, todos os anjos adoravam a Deus, mas uma parte pecou, uma terça parte pecou, ou pecaram, e destituídos foram também da glória de Deus, vindo eles para uma região celeste, isto é, as regiões que estão sobre a terra. Com isso, Deus cria os homens para comprar dentre os homens pessoas para ir para o lugar aonde há um vazio, aonde a terça parte dos anjos tornaram demônios. Então, meus amados, nós podemos ver Deus fazendo o primeiro homem no jardim do Éden. Então Deus, ele faz exatamente o primeiro homem no jardim do Éden. Então Deus, ele todos os dias, na viração do dia, Deus vem visitar o homem. Não havia pecado. Então Deus mesmo vinha para o culto. Não era o homem que ia para o culto, mas porque o homem pecou, a mensagem agora é outra. Vinde a mim, disse Jesus, convertei-vos, chegai-vos a Deus. Não é Deus mais que tem que ir, mas é o homem agora que tem que se chegar a Deus. Porque o pecado fez separação. Com isso, é conclamado o povo a buscar, a adorar a Deus. Então nós podemos ver, todos os dias, Deus vinha buscar o que era dele, a adoração. Com o pecado do homem, nós podemos ver isso, que o homem perdeu o seu lugar santíssimo. Era um verdadeiro jardim no Éden. Era um jardim no Éden. Com isso, com o pecado do homem, o homem foi se afastando de Deus. O homem agora fica na face do Senhor. Depois o homem se afasta novamente de Deus. O homem vai para o campo. Com isso, o homem fica mais distante de Deus. Agora, a mensagem é levar o homem de volta. Tirar o terceiro lugar, tirar o segundo lugar e ficar somente com o lugar santíssimo. O lugar santíssimo foi feito para o homem. Por isso que quando Deus vê o homem em pecado, Deus vai lançar o homem fora. Então Deus lança
o homem fora da face do Senhor. Com isso, nós podemos ver aqui, amados irmãos, que Deus vai ensinar o primeiro homem a cultuar a Deus. Por isso que está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus começa logo o primeiro culto, já depois do pecado, como exemplo, porque Deus vai trabalhar comemorativo, ou seja, com memórias, com tipos, com oferta, porque todo culto é oferta. Por isso que quando nós vamos ao culto hoje, a oferta somos nós mesmos. Apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifícios vivos diante de Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que logo no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus vai matar um animal. E ali começa o primeiro derramamento de sangue. Mesmo agora o homem fora da presença do Senhor, o homem tem esperança de voltar por causa do sangue. É a prova de que Deus, com a sua misericórdia, aquele cordeiro que, segundo a tradição judaica, Gênesis 3:21, Deus matou um cordeiro. E nós temos na Bíblia que Jesus é o cordeiro que foi morto desde, mas também foi morto antes. Então tem o cordeiro do Éden, que é esse, e tem o cordeiro lá do coração do Pai, que é o antes. Antes da fundação do mundo, Cristo foi entregue no coração do Pai. Desde a fundação do mundo, Cristo foi entregue no jardim, quando Deus imolou aquele animal e fez veste para o primeiro homem e a primeira mulher. Com isso, Deus estava mostrando que o caminho estava de volta. Então, o que é que aconteceria? É que os filhos de Adão, eles iam cultuar a Deus. Então, nós temos Adão, os dois filhos de Adão, Abel, e temos o seu primogênito, Caim. Então Deus continua trabalhando na vida dos filhos de Adão. Todos dois vão apresentar culto. E esse culto vai ser oferecido de acordo com o modelo de Gênesis 3:21. Só que esse vai trabalhar com animais. Caim vai trabalhar com vegetais. Com isso nós podemos ver uma diferença, da parte agropecuária e a outra da parte dos vegetais. Nós podemos ver que o próprio Caim, ele vai trabalhar com produtos que vai trazer memória ao Cristo. Ou seja, o que Deus ofereceu no coração e Deus ofereceu no seu próprio holocausto. Holocausto. O que é isso? Foi uma oferta completa. Foi uma oferta... Porque há uma diferença, amados, que poucos conhecem. Nós temos o sacrifício e nós temos o holocausto. No tabernáculo de Moisés, veja a diferença que poucos sabem. Eu tenho o altar de sacrifício. Altar de sacrifício é isso aqui, certo?
O altar de sacrifício é isso aqui. O altar de holocausto é o que ficava fora, feito de pedra, certo? É um altar que ficava aqui fora. Por quê? Porque ambos os animais eram mortos aqui, no tabernáculo de Moisés. Quando fosse oferecido em sacrifício, por que sacrifício? Porque era oferecido em pedaços, em partes. Por quê? Porque uma parte ia para o sacerdote. Não era um sacrifício completo, mas só em partes. No holocausto, o sacrifício era queimado por completo. Não sobrava nada. Por isso que quando Deus enviou Cristo, foi feito um holocausto por nós, porque não sobrou nada. Foi feito uma oferta completa. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui que Caim ofereceu vegetais por não entender, pela ignorância, falta de compreendimento. As pessoas vão ensinar que Caim, quando ofereceu os vegetais, Deus rejeitou porque, segundo a ignorância, é que Caim não ofereceu um animal ou animais. Ora, irmãos, se Caim trabalhava com vegetais, não poderia oferecer animais. Ele tinha que trabalhar com vegetais. É aqui que nós vemos que lá na frente, na lei, em Levítico, quando a oferta animal era oferecida, a oferta vegetal iam juntas. O problema não estava na oferta, nos vegetais. O problema estava no coração. Deus tanto aceita a oferta animal como a vegetal. A oferta vegetal é a mesma de manjares, é a mesma de ação de graças, que é feita não só de palavras, mas de atos. Então, quando Caim ofereceu a sua oferta vegetal, o que é que nós temos nos vegetais? O trigo, a uva. Veja se não é produto memorativos quando nós participamos da mesa do Senhor, onde nós temos o cálice, produto da uva, e o pão, produto do trigo. Então, Caim estava oferecendo Cristo na mesa, glória a Deus, enquanto Abel oferecia Cristo na cruz. Ou seja, o sacrifício, a oferta animal, lembre-se, todo culto só é feito com oferta. O culto é oferta. Não existe culto sem oferta. Por isso que nós temos que ofertar a nossa própria vida. Porque se não fizermos isto, não há culto sem oferta. Então, quando ele ofertou o animal é uma oferta completa. Porque ela vem com sangue, ela vem com gordura, ela vem com carne. Então, já mostra Cristo aqui. Então, Cristo trouxe o seu corpo, Cristo trouxe o seu sangue. Com isso, a oferta de Caim, o trigo representa o corpo. Foi o próprio Jesus que disse, em relação ao pão da ceia: este é meu corpo, vegetal. Foi o próprio Caim que trouxe os vegetais, tipo do Cristo na ceia, na mesa do Senhor. Quando Jesus disse a respeito do vinho, produto da uva, este é meu sangue. Então, Deus também aceitaria a oferta de Caim, porque são memorativas. Traz a memória. Foi Cristo quem disse: fazei tudo em memória de mim. O próprio Pai, ele em Gênesis 13:21, ofertou um cordeiro. Com isso, embora Caim não trouxesse um animal, mas trouxe os vegetais,
Deus aceitaria como se fosse um próprio animal por causa do sangue e por causa do pão. Porque o pão representa o corpo e o sangue representa, e o vinho representa o seu sangue. Não tinha nenhum problema. Mas na frente nós entendemos que na lei Deus aceitava tanto os vegetais como o animal. O problema foi que Caim era do maligno. Ele não ofertou com o coração. Glória a Deus. Então, meus amados, Caim ofertou sangue? Claro que sim. Tipo da uva, Jesus disse: este é meu sangue. Caim ofertou o corpo? Claro que ofertou. Jesus disse: este é o meu corpo, que é repartido por vós. Então eram ofertas proféticas, que apontava para a cruz e apontava para a mesa do Senhor. Com isso, todos os dois ofertavam o próprio Cristo. Então eram profecias que nós podemos ver isto em Gênesis, capítulo 4, versículo 17 a 20. Esse culto sendo realizado, ofertando o mesmo Cristo, profeticamente. Irmão, todo culto tem que ter representatividade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até hoje na ceia nós fazemos isso. Jesus disse: até que eu venha. Aleluia. Então nós podemos ver que culto sem oferta não é culto. Culto sem sangue não é culto. Culto sem a ceia, culto sem a cruz não é culto. Só para vocês verem, se lembra da Torre de Babel? Ó, o povo fizeram um culto, mas não a Deus. O povo fizeram o culto, ó, as estrelas, a lua, o sol, sem sangue, sem o Cordeiro, sem Cristo. Nunca será aceito um culto sem sangue, sem Cordeiro e sem Cristo. Eles estavam adorando deuses. Foram reprovados, altamente reprovados por Deus. Então, todos somos sabedores que Caim matou Abel. Agora veja, nós podemos ver o seguinte, ó. Adão, 2 filhos. Abel, Caim. A maneira de Deus receber a oferta, amados, no Antigo Testamento, primeiro, um ódio. Descia fogo do céu, como se fosse uma língua, e consumia o holocausto. Certo? Então, Deus mandava exatamente fogo em cima da oferta de Abel. Se Caim fosse aceito, também vinha fogo. Como não veio fogo para de Caim, Caim tentou matar seu irmão Abel. Então Deus mudou essa forma de descer fogo. Então o fogo agora vai ser colocado pelos próprios ofertantes. Certo? Então, isso aconteceu aqui, descendo fogo para queimar os holocaustos, com Abraão, com Jó, Elias. Então, Deus mandava fogo e queimava. Quando Deus não mandava fogo, como se fosse uma língua para queimar o holocausto, conforme nós vemos, o de Abel foi consumido pelo fogo de Deus. Já o de Caim não, foi rejeitado. Então é uma maneira de saber como era aceito ou não aceito. Então, como Caim não foi aprovado, Deus não desceu fogo na oferta de Caim. Com isso, só o fogo veio para a oferta de Abel. Aí houve um problema. Caim matou Abel. Aí Deus muda
e traz a segunda forma. O próprio ofertante vai colocar fogo no altar. Ó, então, Deus não vai mais mandar fogo. Deus não vai descer fogo sobre a oferta. O próprio ofertante, ele vai trazer fogo para o altar, para fazer fumaça. Então Deus vai trazer a fumaça dele, e a fumaça do ofertante vai ser levada até a Deus, e vai se juntar com a fumaça de Deus. Quando ela se unir, Deus aceitou a oferta. Só que tinha vento. O vento impedia da fumaça subir. Então lá na lei, Deus fala que o sacerdote tinha que usar 5 litros de vinho. Ó, para que isso? Para fazer a fumaça subir de repente. Quando o sacerdote jogava os 5 litros de vinho em cima da oferta queimada, a fumaça subia rapidamente e se encontrava com a de Deus. Isto mostra que esse vinho é tipo do Espírito Santo que faz a sua fumaça se encontrar com a fumaça de Deus. É Ele quem intercede por nós, leva as nossas orações e leva até o trono de Deus. É o Espírito Santo que ajuda a levar a nossa fumaça para se encontrar com a fumaça de Deus. Então, mostra que esse foi aceito, esse sacrifício. Glória a Deus. E agora, meus amados, a respeito da música, nós podemos ver foi Caim com a sua geração, que foi o pai, ó, vamos lá, Adão, 2 filhos, Abel, Caim. Foi o pai daqueles que tocam. Foi o pai daqueles que tocam. Isto é, daqueles que fabricam a harpa e a flauta. Então, da música. Então, como ele matou Abel, então a música ficou na mão de Caim. Isto é, onde é que está a música hoje? Não é para Deus a música? Adão não vem de Deus? Então a música é para ser para Deus. Como ele matou Abel, ele assaltou a música. Com isso, Deus vai fazer nascer daqui um Sete, para vir um Enos. Esse Enos vai levar essa música para Deus, porque ele vai começar a invocar o nome do Senhor. É Enos quem mostra que a música, a melodia é de Deus. A música na mão de Caim, ela está nos bailes, ela está nos funks, nos rocks, nas boates, ela está nas dance night. A música na mão de Caim, ela é profana, tem duplo sentido, é perversa. Por isso que é um desafio para os músicos da igreja serem crentes em Cristo Jesus. Porque eles louvam a Deus, mas eles têm caída mais para Caim do que para Deus. Eles procuram mais a Caim do que a Deus. Isto é, a inclinação dos tocadores, na sua maioria, é mais para Caim. É uma dificuldade, irmãos, levar a música para Deus, fazer o culto, o louvor a Deus. Então, nós podemos ver que Deus havia falado a Adão. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou a Adão, aos pais, aos patriarcas, aos profetas, aos reis, a Moisés. Só que quando chega na nação de Israel, o povo disse: não fale Deus conosco. Então
Eles rejeitaram Deus falar. Por isso que houve o sacerdócio levítico, para tratar pessoalmente com uma nação. Porque essa nação rejeitou Deus. Porque Deus queria falar com ela aqui. Como rejeitou, Deus vai trabalhar com uma tribo para levar as outras tribos a Deus. Muito triste isso. Deus tinha que trabalhar com a nação inteira aqui no monte, uma nação sacerdotal, real, para levar para o mundo a obra missionária. Certo? Só Cristo fez isso na cruz, através da igreja. Essa obra missionária está sendo avante, mas ainda está a desejar. A igreja tem muita dificuldade nessa obra, assim como Israel. Então nós podemos ver como o povo fracassou aqui e não quis falar com Deus. Só em Cristo, irmãos, está escrito: nos últimos dias, olha aí, Deus nos falou pelo seu Filho. Olha aqui, irmãos. Por quê? Porque Cristo trouxe uma verdadeira nação de povos, entre eles judeus e gentios. Fez um único povo chamado igreja. Esta igreja é chamada de reis e sacerdotes. Com isso nós voltamos aqui, que quando Deus veio com a sua lei e o povo não quis subir, Deus foi embora. Deus foi embora. Como assim? É só ler o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 33, versículo de 2 em diante. Nós vemos que Deus, está escrito, vindo, então ele foi embora. Ele saiu do Sinai, veja lá, ele voltou, foi embora, passando por Seir, indo para Edom. No mapa, irmãos, Deus não está vindo para o monte, Deus está saindo do monte. Deus está levando a sua lei, a lei original, a lei que Cristo queria colocar no coração do povo quando ele estava na terra. Aquele que ama guardará a minha palavra, assim como eu tenho guardado a do meu Pai. Então nós podemos ver como o povo não guardou a palavra aqui. Deus foi embora, vindo do Sinai. Então, é Deus saindo do Sinai, passando por Seir e por Edom. Então, no mapa, Deus está saindo do Monte Sinai. Agora veja, meus amados irmãos, desde o começo, quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus lançou fora. Então, Jardim do Éden, Adão e Eva fora. Presta atenção aqui. Depois, Moisés, para subir no monte, se encontrar com Deus, o povo ficou fora. Certo? O povo ficou fora. Então, o povo ficou aqui, no pé do monte, não quis subir, ficou fora. Agora, continuando aqui. Quando Moisés entrava na sua tenda, a sua tenda particular, tenda do culto, o povo também ficava fora. Olha aí, irmãos. Desde o Éden. Quando Moisés fez o tabernáculo, olha aí, tabernáculo, o povo também assistia fora. O povo estava fora, era um assistente de culto. Então o povo sempre fora. No tempo de Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 10, nós tinha lá o templo, fazer aqui, templo. O povo, segundo o que está escrito aqui, quando Zacarias foi na hora de apresentar a Deus
o incenso, aqui, o povo estava fora também, ó. O povo estava fora. Isso era um problema, irmãos. Até Deus mandar Jesus, porque Jesus também tinha que vir para fora do céu. Certo? Porque quando Cristo... Isso aqui, ó, é o altar de sacrifício. Representa a cruz de Cristo. E foi preciso Deus tirar esse altar de dentro do tabernáculo e levar para fora. Isso dá tipologia. Então, Cristo morreu fora da porta. Está escrito. Tem um culto. Por quê? Porque ele não morreu na cidade de Jerusalém, mas morreu fora da porta da cidade. Tudo isso para mudar esse estilo de culto levítico que estava fora o povo. Com isso, meus irmãos, para Deus agora mudar isso aqui, Deus vai fazer, ó, veja aqui a importância. Deus vai mudar isso aqui. O povo, todo o povo, Deus quer aqui dentro, ó. Todo o povo, Deus quer aqui dentro. Todo o povo. Então, Deus vai ter que fazer, segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 6. Só entra no templo se for sacerdote. Então, Deus vai fazer, através de Cristo na cruz, reis e sacerdote. O que é isso? Nós, a igreja, estamos vivendo isso hoje. Nós estamos dentro, nós não estamos fora. Era para nós estar fora, mas graças a Deus, Cristo mudou o estilo do culto levítico. O culto levítico, o pessoal adorava fora, mas quando Cristo morre, ele tira o povo de fora e leva para dentro. Mas infelizmente ainda tem igrejas que ainda está no tempo do culto levítico. Tem um aqui, os outros aqui na bancada. O que é que acontece? O líder, só ele ora, só ele canta, só ele prega, só ele ensina. Meu irmão, a igreja não tem só uma perna não. A igreja tem ministério. E Deus deu dons aos homens. A igreja não anda só com a perna. A igreja tem dons do Espírito e tem ministério na igreja. Com isso, nós podemos ver que as pessoas não dão valor ao que Deus fez hoje. Nós somos sacerdotes. São todos que devem orar. São todos que devem adorar. São todos que devem cantar. Mas não. É só um que canta, é só um que prega, é só um que louva, é só um que ora. Ainda está no estilo do antigo culto levítico, mesmo dentro, mas estão fora da verdadeira adoração. Meu irmão, desde o tempo do Éden, passando pelo tabernáculo de Moisés, Deus quer levar o povo para dentro da cidade. Veja se não é. O povo ainda está fora, porque o povo está na terra. Mas Deus está levando a igreja para dentro do verdadeiro e santíssimo lugar. Deus está levando e tirando as pessoas da condição de assistente. E quando as pessoas não dão valor, continua assistente. Por quê? Porque estão no celular, estão falando com os vizinhos um do outro. Cuidado. Mesmo agora sendo reis e sacerdotes diante de Deus Pai, nós não precisamos, para ir a Deus, mais de sacerdote humano. Graças a Deus, por causa da cruz e o sangue de Cristo, nos fez um novo e vivo caminho, tirando a barreira da separação. Ele tirou o átrio, tirou o lugar santo e agora nos levou para o Santíssimo. Temos comunhão direta. Nada impede agora nós de ser um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer agora o nosso vídeo extra. Está uma bênção.
o estudo no livro do Levítico. Os irmãos que estão conosco assistindo os vídeos extra, faz um comentário, comente aí como estão nossas aulas. Deus abençoe a você, a sua família. Aperte no like, compartilhe na sua rede social este vídeo e também assista aos nossos vídeos extra. Você que ainda não está assistindo, como é que eu faço? Vou deixar embaixo do vídeo os nossos dados. Faça uma contribuição voluntária de qualquer valor e você já participa de todas as aulas desse trimestre. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Amém.